Então vamos lá, irmãos. Lucas capítulo 24, nós vamos ler dos versos 13 ao 35. Nós vamos falar alguns efeitos que tiveram e repercutiram aí através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tá? Lucas 24, de 13 a 35. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, que dia que era esse? O dia em que Jesus apareceu aos discípulos, o dia em que foi explícito ali para Maria Madalena, através de anjos, que o Senhor havia ressuscitado. O mesmo dia que algumas pessoas viram o Senhor ressuscitado. Então, naquele mesmo dia, durante aquele mesmo momento, aquele mesmo período, dois dos discípulos do Senhor, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, dialogavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida em que vais caminhando, em que caminhais? E eles pararam entristecidos, tristes. Porém um, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não era necessário, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, esses dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Só mais aí o verso 36. Falavam eles ainda, esses discípulos, esses dois no caminho de Emaús, estavam falando ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes diz: paz seja convosco. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e estar orando a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor,
Nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nasceu, cresceu, nos ensinou, sofreu, padeceu, morreu, mas ressuscitou, Senhor. Nós te agradecemos por tamanha obra vinda de ti através do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a entender e a assimilar o que o Senhor tem para nos dizer esta noite com as tuas palavras, Senhor. Abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, Senhor. Are a terra dos nossos corações para recebermos essa semente, Senhor. Precisamos da tua presença. Sem o Senhor, nada podemos fazer. O Senhor é tudo para nós. Senhor, ajude-nos a lembrar, sempre meditar, Senhor, no que o Senhor fez para nós. Não tem sentido debulhar as Escrituras, trazer coisas práticas para a nossa vida, sem o amparo, a especificação, a presença, o deslumbre do teu Filho Jesus Cristo. Não tem sentido viver uma vida de obediência se nós não olharmos para o teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Ajude-nos a lembrar disso, ajude-nos a olhar para a tua palavra e toda ela, desde Gênesis e Apocalipse, Senhor, a vermos o teu Filho Jesus Cristo em toda ela. Ajude-nos, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. A tua palavra diz que não me envergonho do Evangelho. Não é o Pentateuco, mas do Evangelho, das Escrituras em si, que revelam alguém, prenunciam alguém, Jesus Cristo. Porque ela, o Evangelho, é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho tem poder de salvar uma pessoa. E nós, como cristãos, cremos no poder que tem o Evangelho, a eficácia que tem o Evangelho. E a suma, o ápice do Evangelho é a ressurreição do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Ajude-nos a lembrar disso. Fale conosco esta noite. Abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Não deixe que nada e nem ninguém atrapalhe esta comunhão. Eu te peço isso em nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Então, vou falar um pouco sobre os efeitos, as causas que tem aí, que tiveram e tem até hoje, a ressurreição de Cristo para nós como cristãos. Então é claro, é evidente que para nós a melhor notícia que nós poderíamos receber, e a mais evidente, a mais sublime, não é o homem subir e ir à lua, ou a cura do câncer, ou a cura da AIDS, ou a cura de uma doença incurável. A maior notícia, evidência que um cristão poderia receber para a sua vida, que uma pessoa poderia receber, é falar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então a história da Páscoa não termina, ela não encerra num funeral, mas sim numa celebração, uma festa, uma alegria. O túmulo, o sepulcro de Jesus foi aberto, e não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele adentrou dentro a morte, para matar a morte, arrancar o aguilhão da morte, vencer a morte e ser a ressurreição e a vida, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e morreu, mas nós proclamamos, anunciamos um Cristo que esteve morto, mas agora está vivo. Vivo e evidente pelos séculos dos séculos. Se a morte reinava e imperava sobre todos, trazendo terror aos homens, trazendo tristeza, angústia a todos os homens, Jesus Cristo agora é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se pela ofensa de um, e por meio de um só veio o pecado no mundo, por meio de um só vem a salvação de todos os homens, a saber, Jesus Cristo. Se por Jesus, por meio dele, a morte, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Então, observando, olhando a evidência clara, nítida, principalmente para nós cristãos, que esse é o fator primordial, o ápice.
Se nós cremos que Ele ressuscitou, cremos que também com Ele reinaremos. Cremos que também com Ele vamos ressuscitar. Cremos que com Ele também vamos ter um corpo glorificado. Cremos que com Ele também vamos habitar numa terra celestial. Então é o fundamento da nossa fé, a base da nossa fé é crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele não está pregado numa cruz como a Igreja Católica tem, um santo pregado, um homem pregado numa cruz e reverencia, se dobra diante de uma imagem de um Jesus morto, crucificado. Não, mas nós cremos num Cristo vivo, patente, latente, que está conosco, nos ensina, nos admoesta e nos instrui a toda a verdade por meio do seu Santo Espírito. Então, olhando, observando para esse texto, vamos observar 3 verdades que eu quero que a gente reflita aqui, tá? Primeira verdade, a importância, a valia da ressurreição de Cristo. Nós vamos observar isso da seguinte forma. Primeiro, ou a ressurreição de Cristo é uma fraude maldosa, construída, inventada, urdida pela história, ou então é um fato mais extraordinário, sublime, surpreendente para nós no mundo. Ou isso foi uma fraude, uma mentira, ou Ele realmente é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso que tem que estar na nossa cabeça. E a gente tem que viver com esse conceito. Se Jesus ressuscitou, se Ele é o Rei dos Reis, então a gente tem que colocar na nossa vida, em tudo que nós fizermos, que Ele é o nosso Senhor. Se nós não vivermos diante dessa verdade, nós vamos viver baseados num Cristo morto, que não ressuscitou, e eu vivo da forma que eu quero. Então, por isso, esse é o primeiro fundamento. O cristianismo, eu e você, as nossas convicções, fé, certeza, convicção, não subsiste, não prevalece se nós não crermos, confiarmos nessa certeza. Ele ressuscitou, Ele despertou dos mortos. E Paulo vai dizer isso: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis aonde? Nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. Ele também fala, o próprio apóstolo Paulo e também outros aí, por Cristo ter ressuscitado, recebemos expiação, perdão dos nossos pecados, Efésios 1:7. Porque Cristo ressuscitou, nós temos uma fé baseada, pautada num sólido, firme, consistente fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque Cristo ressuscitou, a nossa pregação, a exposição do Evangelho é poderosa, pujante, frutífera, eficaz, atua, age no coração de todo tipo de pecador, independente dos seus pecados. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 a 6. Porque Cristo ressuscitou, nosso testemunho, a afirmação, a declaração desse fato é verdadeiro, é verídico. Se Cristo ressuscitou, a minha vida foi transformada. E esse testemunho, essa mudança, essa transformação é verdadeira, é consistente. Baseado no quê? Atos capítulo 1, verso 8. Porque Cristo ressuscitou, os que dormiam, os que morreram em Cristo, ressurgirão, ressuscitarão em glória. Romanos 6, versos 8 a 10. Porque Ele ressuscitou, Ele garante, assegura, promete para nós verdadeira, plena alegria, gozo, não somente nessa vida, mas a Bíblia diz que neste mundo tereis aflições, muitas são as aflições dos justos, mas de todos o Senhor o livra. Como você vai falar que nós vamos ter alegria neste mundo? A paz que excede todo o entendimento, a alegria, porque Ele é a videira verdadeira. Então essa alegria, esse prazer, essa satisfação não consiste somente num mundo vindouro, mas em nós estarmos aqui neste mundo e gozarmos, nos alegrarmos por Ele ter morrido por nossos pecados. Então isso nos garante uma alegria plena, um gozo satisfatório nesta vida, não somente nessa vida, mas também na vindoura. João 16, verso 22. Essa é a verdade, o fato, o acontecimento que Paulo, não somente Paulo, e outros discípulos anunciam, divulgam, aclamam da importância, do valor, da relevância dessa gloriosa verdade. Jesus Cristo ressuscitou e nós temos uma viva esperança. Então o nosso último endereço não é a sepultura, o nosso último endereço não é a morte. Lembra lá o discurso de Pedro em Atos 3,15? De sorte matais o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, de quem nós testemunhamos. Então,
Pedro está falando, aqueles que vocês mataram, aqueles que vocês crucificaram, não era qualquer pessoa. É o autor da vida, o precursor da vida, o que estava com Deus desde o início, desde a criação. E não somente isso, ele vai dizer isso. E nós somos testemunhas. E que, não somente isso, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então a morte não tem, isso é o fator primordial, tá? Por isso que eu falo da importância dessa verdade. E isso tem que estar focado, fincado na nossa mente. A morte não tem a última palavra. Não é porque você vai ser lançado dentro do sepulcro que acabou ali. Nós temos uma viva esperança e ninguém no mundo pode tirar, arrancar, mistigar essa alegria de nós. Nem a situação financeira, nem o casamento, nem as tribulações, nem as perdas, nem as conquistas, nem a doença. Nada pode tirar essa alegria, esse contentamento, essa satisfação de nós. Porque o Senhor ressuscitou ele dentre os mortos. Consequentemente, temos uma viva esperança e vamos habitar com Ele em glória, assim como ressuscitou a Cristo, ressuscitará a cada um de nós. O apóstolo Paulo vai dizer isso. E isso é da mais alta e sublime importância para a nossa fé. Isso tem que estar fincado na nossa cabeça. É o fator primordial de todos os cristãos. Então, por que você está falando isso, Derek? Porque algumas das grandes religiões que existem no mundo não têm essa esperança. Não pensam dessa mesma forma que a gente. Há objeções em relação à ressurreição de Cristo. Primeiro, os islãs, depois o judaísmo e também o gnosticismo. Tá? Então essas não creem da mesma forma que nós cremos. Que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, que o sepulcro foi aberto de dentro para fora, que Ele reina com Deus nesse exato momento. Eles não pensam dessa mesma forma, tá? Não, para eles não tem vitória, não tem, Jesus Cristo não teve triunfo, eles não têm um triunfo, não tem vitória sobre a morte, mas nós estamos fundamentados numa viva esperança, verdadeira esperança. Nós adoramos um Cristo, não um Cristo preso, atado, crucificado. Nós adoramos um Cristo não um Cristo que está confinado num túmulo. Nós adoramos, reverenciamos, louvamos um Cristo que mitigou, venceu a morte, está vivo, ressuscitou, ressurgiu, voltou-se à vida, está no trono, governa os céus e a terra, está à destra de Deus e voltará gloriosamente de forma sublime para libertar, apanhar a sua igreja. Mas talvez outras pessoas perguntam, nós temos indícios mesmo, evidência que Ele ressuscitou? Então, nós vamos observar alguns pontos aí. Primeiro, nós falamos da importância da ressurreição de Cristo. É a base da nossa fé. É o fundamento da nossa fé. É o que traz esperança para nós. A esperança, eu sempre falo isso. A esperança nossa não é uma melhoria política. A esperança nossa não é uma melhoria financeira. A esperança nossa não é buscar uma mulher perfeita, um homem perfeito, um casamento perfeito, uma vida perfeita. Isso não é esperança. Isso vai passar pelo fogo, vai ser destruído. A nossa viva esperança é que, como Cristo ressuscitou e está à destra de Deus, nós vamos estar com Ele, tá? Esse é o fundamento. Se isso não te traz alegria, você crê num Cristo morto, que não ressuscitou. E isso não é patente, latente na tua vida. Então, a primeira evidência, falamos da importância da ressurreição de Cristo. Agora nós vamos observar o segundo ponto, as evidências da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é uma ocorrência, um fato histórico incontestável, tá? Não estou dizendo que não há objeção, não há oposição, não há contestação, mas é evidente, inquestionável e óbvio, tá? Por exemplo, lá mesmo, em alguns registros bíblicos, principalmente lá em Mateus capítulo 28, verso 13, diz que os anciões deram grande soma de quê? De dinheiro, de recursos aos soldados, recomendando-lhes que lhe dissessem o quê? Que os discípulos vieram de noite, roubaram o corpo de Jesus enquanto dormiam. Então essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Mateus 28, verso 15, tá? Jesus Cristo não ressuscitou. Os discípulos pegaram o corpo dele durante a madrugada e esconderam. E foi esse o fato que alguns acreditam até hoje. Outros críticos liberais, analíticos aí, tentam desmistificar, desconstruir, desmantelar a verdade da ressurreição de Cristo, dizendo, bom, na verdade, nem morrer ele morreu. Olha só o pensamento que alguns têm. Ele desmaiou na cruz.
E ao ser colocado no túmulo, ele recobrou as forças e saiu de lá, mas ele nem morreu. Outros dizem que no primeiro dia da semana foram ao túmulo errado, num túmulo que não tinha sido usado ainda, e soltaram essa notícia que o túmulo estava vazio e Jesus ressuscitou. Então, as pessoas acreditam, algumas pessoas, algumas variantes acreditam dessa forma, tá? Porém, todavia, a ressurreição dele é um fato incontestável, óbvio, inegável. Por quê? Quais as evidências? Por causa das várias, inúmeras, diversas aparições. Primeiro a Maria Madalena, Marcos 16. Segundo a Pedro, Lucas capítulo 24. Depois os 10 discípulos numa casa, em João 20 e em Lucas 24. Depois aos 11 discípulos numa casa, em João 20 e 26 e 31, depois aos 7 discípulos que pescaram em João 21, depois ele aparece a mais 11 num monte em Mateus 28, depois ele aparece a mais 500 pessoas em 1 Coríntios capítulo 6, depois ele aparece a Tiago em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, ele aparece aos seus discípulos no Monte das Oliveiras 40 dias depois da Páscoa, Atos capítulo 1, versos 3 a 9, Paulo a caminho da Damasco, o Senhor se revela a ele em Atos capítulo 9. E por último ele aparece a João na ilha de Patmos em Apocalipse capítulo 1, verso 9 e 20. Ele apareceu para todas essas pessoas. Mais de 500 pessoas, e fora os outros discípulos e outras pessoas, até o apóstolo Paulo que apareceram aí. Então são inúmeras, diversas as suas aparições, os seus surgimentos. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, aspergido, diz as Escrituras que as multidões se ajuntaram a Pedro, e Pedro se levanta para pregar, expor, comunicar, passar uma mensagem, um recado, um sermão, que ele traz, que foi, o que ele vai falar ali, sobre, qual que é a mensagem que ele vai trazer para aquele povo? A ressurreição de Cristo. Aqueles que vós mataram com mãos de iníquos, Deus o ressuscitou, o ressurgiu dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. A primeira mensagem que Pedro vai anunciar para aquela multidão reunida ali no período de Pentecostes é a ressurreição de Cristo. Atos capítulo 2, verso 33. Agora pensa comigo. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, bastaria o quê? Bastaria as autoridades romanas ir lá no túmulo de Jesus, tirar a pedra, pegar o corpo de Jesus, fazer uma passeata com todo o corpo de Jesus, mostrando para todas as pessoas daquelas ruas de Jerusalém que Jesus não tinha ressuscitado, que o corpo dele estava ali. O cristianismo acabaria ali naquele exato momento. Acabaria no seu berço. O cristianismo acabaria toda a mistificação ali. Aquilo não iria perdurar. Eles iriam ficar cobertos de ridículo, de vexame, de desprezo. Por que não fizeram? Por que não trouxeram, não buscaram o corpo de Jesus no túmulo e passaram no meio do povo para dizer aqui, tá vendo, não ressuscitou nada? Por que eles não fizeram isso para desmascarar, desmoralizar, humilhar os discípulos? Por que eles não fizeram isso? Porque isso é óbvio. O corpo não estava lá. Não tinha como fazer isso. Ele tinha ressuscitado. Ele estava à destra de Deus, ele estava passando, sendo revelado para cada uma daquelas pessoas antes de ascender aos céus. É óbvio, explícito, porque de fato é evidente que ele havia vencido, derrotado, aniquilado a morte, e ao ressuscitar e ao levantar dos mortos, ele aparece a todas essas pessoas, depois ascende aos céus e fica à destra de Deus. Mais do que um fato histórico incontroverso, é um acontecimento de realidades incontestáveis. Pensa, reflita, nos discípulos, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, com medo, trancados, com receio dos judeus, apavorados, sendo intimidados por ele, acusados por eles, agora testemunhando da ressurreição de Cristo. Pedro e João vão ao sepulcro, entram lá, veem os lençóis, o corpo não está lá, depois ele aparece, apresenta-se, mostra para eles, e os homens não têm mais medo, não têm mais temor, são preenchidos com vigor, com uma ousadia. Não tem mais medo de açoite, de morte, de prisão, de ser decapitado, de ser pregado de cabeça para baixo. Eles começam a anunciar o Evangelho com poder, com evidência. Eu não posso deixar de falar, de anunciar o que temos visto e ouvido. Isso entra dentro do coração, inflama o coração de cada um deles.
E olha só que interessante, eles não têm mais medo, eles não têm mais, não são como as pessoas hoje em dia, são covardes, e têm medos, são assombrados por causa de alguma coisa, de intimidação. Não, eles enfrentam autoridades, enfrentam líderes judaicos, enfrentam açoite, enfrentam flagelo, enfrentam prisão, enfrentam cadeia, enfrentam martírio, enfrentam tortura, pregando essa notícia com total, vívida e fortíssima coragem, muitíssima esperança, pois nós não podemos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. Lembra lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 16, Paulo recebe 5 quarentenas de açoite, menos um, por amor à mensagem que ele estava pregando. Sabe quem estava pregando? Cristo. Quarentena de açoite. Tomar 2 chicotadas, a pessoa já... Ele tomou 40. 2 chicotadas hoje. Daquela época, as pessoas já... Você não sabe, Derek, como é que eu sou? Irmãos, nós temos regalias demais. Nós temos muita regalia. Não pode furar o pneu do carro. Não pode perder um serviço. Infelizmente, nós somos assim. É a realidade. Mas ele toma 40. 5 quarentenas de açoite, menos um, por amor à mensagem do Evangelho. Terceiro ponto, o impacto, o reflexo, o resultado da ressurreição de Cristo. Então, primeiro, lembra, nós falamos da importância da ressurreição de Cristo, é a base da nossa fé. Segundo, nós falamos das evidências da ressurreição de Cristo. Alguns dizem que o corpo foi roubado, outros dizem que Jesus não tinha morrido. Não, ele morreu e ressuscitou. Quais são as evidências? Ele aparece, corpo vívido. Tomé toca na mão dele, no buraco da mão. Eu creio, se eu tocar na mão, nos buracos da mão dele, dos pés dele. Tomé tocou, ele apareceu mesmo. E não somente a Tomé, apareceu aos 11, apareceu a Maria Madalena, mais de 500 pessoas, aparece o apóstolo Paulo e aparece João, ele ressuscitou. Isso é incontestável. Então, o terceiro ponto, o impacto, tá? Que essa ressurreição traz para nós. Então, agora nós vamos observar e entrar aí na passagem que nós lemos em Lucas capítulo 24. Foi só uma introdução. Agora é o fundamento principal. Então, em Lucas 24, sobre os 2 discípulos, antes desse impacto da ressurreição, eles, vai dizer aí no verso 14, o primeiro ponto, né? Seus olhos estavam tapados, cegos, a despeito da proximidade de Jesus. E isso aqui, irmãos, é uma coisa que acontece com muitas pessoas hoje. E eu confesso que eu andei muito tempo assim. Nós não estamos tão sensíveis à presença do Senhor perto de nós. E nós vamos observar que para que nós venhamos a ter um tino maior, uma sensibilidade maior à presença de Jesus na nossa vida, não é fazendo pirofagia, não é nada disso. É somente olhando, meditando nas Escrituras. Olha só, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, versos 14 e 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. O que está acontecendo ali? Jesus presente, Jesus perto, Jesus com eles, mas eles não discernem, eles não atentam, eles não reconhecem o seu Senhor. Quantas pessoas têm um Jesus presente, um Jesus perto, um Jesus com eles, mas eles não discernem se é o Senhor ou não. Quando uma pessoa não tem essa verdade, essa convicção, essa realidade, compreensão no coração que Jesus está perto, próximo, está vivo, ele não o identifica, ele não o discerne, ele não o reconhece. Quantas vezes na caminhada, na jornada, na trajetória da nossa vida, Ele está presente, evidente, manifesto, fala conosco através da Tua palavra e nós não atinamos, nós não percebemos. Nós estamos cheios de pessimismo, cheios de desconfiança, cheios de tristeza, cheios de dor, cheios de desânimo, cheios de descrença e Ele está próximo, do nosso lado, nos ouvindo, mas os nossos olhos estão fechados, impedidos, cobertos, o coração está trancado, inacessível e não desfrutamos, apreciamos da bênção preciosa da comunhão com Ele. Os olhos deles estavam tapados, envoltos, a despeito dos relatos, das evidências das Escrituras. Então, olha só,
eles não tiveram discernimento que quem começou a caminhar com eles e conversar com eles ali era o próprio Jesus. Segundo, eles não conseguiram observar, atentar, que a despeito de todos os tipos de acontecimentos, relatos das Escrituras, eles não observavam que Jesus Cristo era o seu Senhor. Verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Então observa aí, a ressurreição de Cristo evidente nas Escrituras não era uma surpresa para eles, não era um espanto, uma admiração, um assombro para eles. Embora eles já tinham lido sobre aquilo não trazia um assombro, um espanto, uma surpresa. Eles acreditavam que esse Messias realmente ficaria vivo, ele redimiria o seu povo, e não entenderam, nossa, milagre, como o Milton citou aqui, o texto perfeito para a abertura de Salmos 22, exatamente aquilo, que Cristo, os seus pulsos, os seus braços, os seus pés, mais para frente no texto, é porque ele não leu, ele só leu até o verso 6, vai dizer que os seus pés, seus pulsos foram perfurados, era necessário que o Messias padecesse. Isaías capítulo 53 vai falar de tudo isso. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, deles não fizemos caso. Enfim, eles não conseguiram atentar, observar isso, que a ressurreição de Cristo para eles não era uma surpresa, um espanto, uma admiração. Todos os profetas indicavam, apontavam de fato essa verdade, como está lá no verso 27. O que Jesus vai fazer? Ele vai falar assim: vou cantar uma música para vocês bonita, para tocar o coração de vocês. Foi isso que ele fez. E começando por Moisés, discorrendo, declamando por todos os profetas, expunha, explicava, ensinava o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Uma pessoa, para ter os olhos abertos, a mente aberta, ela não precisa de uma oração triunfalista, ela precisa que seja pregado a verdade, o Evangelho para ela. Porque eu não me envergonho do Evangelho, eu sempre diz isso, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem esse poder. Ah, Derek, mas eu sou simples, eu não sei ler, eu não sei escrever. A luz da tua palavra dá entendimento, conhecimento aos simples. Como assim? A palavra, a explicação, quando você ensina uma pessoa, admoestra ela, dá luz, dá entendimento. Você crê no poder da palavra de Deus? Você crê no poder da palavra? Mas ele era iletrado, como você vai dizer? Você vai dizer mais para frente, os apóstolos eram iletrados, pescadores, agora estão falando essas coisas. Como que isso aconteceu? O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida deles. A luz da tua palavra dá entendimento aos simples. Aí eu citei aquela passagem, Mateus capítulo 11, verso 5 em diante, quando os discípulos de João Batista chegam a Jesus e perguntaram se ele é o Messias mesmo, Jesus vai dizer o que para eles? Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, e aos pobres, aos simples é pregado o quê? O Evangelho. Por que aos pobres e aos simples? Aos incautos, os doutos, os que não têm conhecimento, sabedoria nenhuma. Foi dado poder a eles. O Evangelho tem esse poder. Então, não é um tipo de pirofagia, é as Escrituras que vai abrir, dar entendimento, sabedoria para uma pessoa. Por isso que lembra lá na pregação de quarta-feira, a palavra deve estar latente na nossa vida. Nós temos que meditar, ler as Escrituras. Não é só dia de domingo, não é só dia de quinta, não é só dia de quarta, é todos os dias da nossa semana. Antes, o meu prazer está na tua lei medita de dia e de noite, todo momento, a cada momento, em tudo que você for fazer. Ela, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, a tua palavra é lâmpada. O que é isso? Todos que olhavam, atinavam para as Escrituras, para as promessas de Deus, para as profecias, entendiam, sabiam, à luz da palavra, que o Cristo de Deus haveria de padecer e morrer na mão de pecadores, mas que as mãos dos pecadores não haveria de prevalecer, predominar sobre ele. A morte não poderia deter o Messias. Está lá em Isaías 53, verso 12. Atos 2, 23, 24. Sendo este quem? Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência. Presciência de quem? De Judas? Presciência de Pilatos? Presciência de Herodes? Não.
presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido, detido, preso, contido pela morte. Então, o que nós absorvemos aqui? Toda vez que você caminhar, trilhar pela tua vida sem a luz, sem a revelação das Escrituras, sem entendimento das Escrituras, você vai caminhar triste, infeliz, deprimido, desanimado, cabisbaixo, sem esperança, desiludido, confiando numa viagem, confiando nos seus recursos, confiando na melhoria financeira, confiando que a esposa vai mudar, confiando que o marido vai mudar. Vai ficar desiludido como esses dois homens no caminho de Emaús, porque a sua esperança está numa melhoria, uma mudança natural, terrena, que está no seu dia a dia, e não no Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Esses dois homens estavam desiludidos, perderam a alegria, perderam o prazer, perderam o deleite pela ressurreição, a salvação através de Jesus Cristo. Nada que esse mundo tire de nós pode arrancar-nos a alegria da salvação através do Senhor. Lembra João, lembra o próprio Davi, quando ele peca com Betseba, e ele vai confessar que o pecado era por causa dele mesmo, não foi Betseba que pecou. Ele mesmo confessou: eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele reconhece o pecado dele. Segundo que ele vai falar: restitui-me a alegria da tua salvação. Sabe o que tira a alegria de uma pessoa? A alegria da salvação não é a pessoa que não quer mudar, é o pecado. Isso tira a alegria da salvação. O pecado tira a alegria da salvação. Mas olha só que interessante, olha só essa passagem, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu virei outra vez, disse Jesus, e o seu coração se alegrará, e ninguém, oideis do grego, ninguém, nenhuma pessoa, absolutamente ninguém pode tirar essa alegria. João 16, 22, ninguém pode tirar a alegria do teu coração de ter Cristo morrido pelos seus pecados. É isso que tem que ficar guardado na sua mente, no seu coração. Segundo, não somente isso, os olhos dos discípulos estavam fechados a despeito dos testemunhos dos irmãos. Primeiro, os olhos dos discípulos estavam fechados referente às Escrituras que prenunciava Cristo. Segundo, não somente isso, os olhos deles estavam fechados aos testemunhos das pessoas. Como assim, Derek? Olha só, versos 22 e 24. É verdade também que algumas mulheres, das quais que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, aqui é uma referência a Pedro e João, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viam. Olha só, Pedro e João entrou no túmulo, não viu, só encontrou os lençóis. Maria ela teve 2 anjos aparecem para ela lá e falam: ele não está aqui, ele ressuscitou. Testemunho de 2 pessoas não foi suficiente para eles. As Escrituras não foi suficiente para eles crerem que ele é o Messias. Testemunho de 2 pessoas que viram esse tipo de acontecimento, olharam lá, não está aqui mesmo o lençol. E o próprio anjo falando com a mulher que ele não deveria estar ali, ele ressuscitou. Mesmo assim não foi suficiente para eles crerem. Então observe que quando a realidade da ressurreição de Cristo não está patente, latente, evidente em nossas vidas, nós recusamos a crer no testemunho convincente, claro, persuasivo, relevante, pessoal, testemunhal de qualquer tipo de pessoa. Elas vão dizer: eu ouvi, eu tive um encontro com ele, o túmulo estava vazio, ele apareceu, os anjos falaram, mas eu não vi, mas eu não acredito, eu não presenciei, eu não senti, eu não entendi, eu não interpreto dessa forma. E é assim, irmãos. O único meio para a gente entender isso é que o Senhor abra os nossos olhos. Eu vou falar isso aqui mais para frente. É ter a mente aberta. Eu não vou querer ser persuadido para esse tipo de pessoa. Peraí, vamos fazer uma análise, observe, faz uma leitura minuciosa.
Olha só que interessante, nem o testemunho de 2 pessoas convenceram eles de que Jesus tinha que ressuscitar. E eles caminhavam desesperados, frustrados, abatidos, a despeito dos testemunhos tão significantes, tão consideráveis. As evidências eram claras, o túmulo estava aberto, o túmulo estava vazio, os anjos falaram, as mulheres testemunharam, Pedro e João estiveram lá, entraram lá, viram os lençóis, mas nós ainda continuamos destituídos, desamparados, sem alegria, sem esperança. Quantas pessoas no nosso meio caminham assim, vendo pessoas transformadas, vendo testemunhos verdadeiros, vendo relatos preciosos, verdadeiros das Escrituras, mas caminham sem qualquer esperança, desmotivadas, aborrecidas, tristes porque não dão crédito, confiança, atenção ao que as outras pessoas têm dado no poder da ressurreição e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Milton falou isso aqui, foi perfeito, você fez a abertura, que casou certinho. Irmãos, as Escrituras é evidente para nós, consequentemente nós vamos ver pessoas transformadas. Como não crer nesse Senhor? Ele era um drogado, ele era um viciado. O que é isso? Olha a transformação dessa pessoa, olha a fé, a convicção da vida pelo Evangelho. Ele não tinha conhecimento nenhum, era iletrado, não sabia nem falar direito, erudito, conhecendo as Escrituras. O Espírito Santo transformou o coração dessa pessoa. Então os relatos visível, patente das pessoas também tem que nos motivar a buscar, a querer mais conhecer esse Senhor. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Olha o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Matava os cristãos, arrastava mulheres pelos cabelos. Agora ele prega o amor. Agora ele dá a vida pelo Evangelho. Ele foi decapitado pelo Evangelho. Um homem que corria, perseguia os cristãos. Mas eles caminham sem qualquer esperança, desmotivados, tristes, porque não têm o poder da ressurreição dentro dos seus corações. O apóstolo Paulo vai dizer isso, Filipenses 4,4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então olha só o verso 13, o que esses homens estavam fazendo: se distanciando de Jerusalém, a despeito, inobstante as evidências da ressurreição. E talvez eles estavam voltando, retornando para onde eles residiam, para as próprias casas deles. Desistiram de tudo, desistiram do apostolado, desistiram do discipulado, desistiram de crer, desistiram da caminhada, colocaram o pé na estrada no caminho da dúvida, do ceticismo, da incredulidade, da desesperança. Para eles a história deles termina na sexta-feira. A morte venceu, Pilatos prevaleceu, o Sinédrio triunfou. Desanimados, abatidos, deprimidos, decepcionados, sem esperança, sem alegria, pessoas concentradas nos seus próprios problemas, pessoas que não olham para a solução, pessoas perdidas, desorientadas, confusas, que há anos dizem caminhar, andar, peregrinar, estar junto com Jesus, mas sem esperança, porque não tem o efeito, a eficácia, a ação da ressurreição de Cristo em sua vida. Qual o resultado, a finalidade final de tudo isso? Verso 17: então lhes perguntou Jesus: que é isso? Olha só. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, tristes, cabisbaixos. Você conhece crente triste? Você conhece crente? Tem gente no mundo que é mais feliz do que cristão. Tem gente que não tem o que... Irmãos, eu fui numa casa de um conhecido, mexendo na moto dele lá, ele pediu para mim entrar dentro da casa dele. Irmãos, assim, é uma casa muito humilde. E você vê a alegria, o prazer, quer tomar um café? Irmãos, e tem cristão que tem tudo e está triste, desanimado, desmotivado, desiludido, sem alegria, sem sorriso, sem brilho nos olhos, sem esperança, caminhando sem entusiasmo, no pessimismo, no fracasso, na derrota. Por quê? Porque não tomam posse, não usufruem dessa gloriosa, preciosa verdade de que Jesus está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele é a ressurreição e a vida. Com o que eles estão preocupados? Qual a preocupação deles? Qual a significância deles?
E eles lhe perguntou, quais? Jesus pergunta para eles, quais são? Aí ele explicou o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe que eles estavam preocupados aqui? Sabe qual que é a finalidade que eles estavam querendo dizer daqui? Só falando de um justo que padeceu, sofreu na mão de um ímpio. Quantas pessoas? Eu sei, é triste, eu sei que a injustiça está prevalecendo no nosso país. Nós vemos um homem que é justo, não roubou, mas está preso. Mas as pessoas estão dando uma atenção para um justo que foi injustiçado, e é isso que eles estavam fazendo aqui. Eles não viram na ótica espiritual, ele era o Messias. Não, é só um justo que padeceu. É só um homem que foi trucidado pelo Sinédrio. Olha só que interessante. E para eles a ótica delas é quantas pessoas são crentes, vivem nessa mesma realidade de tristeza, angústia e preocupação. Gente crente, gente de Deus, gente piedosa, gente que anda com Deus, gente que faz a obra de Deus, está terminando a vida no fracasso, derrotado, sem esperança. O mal venceu, o ódio venceu, a violência venceu, a morte venceu, o injusto está prevalecendo sobre o justo. Quantas pessoas assim hoje completamente desmotivadas, confusas, perdidas, tomadas pelo drama, sofrimento, aflição do justo, porque isso de fato já iria acontecer. Muitas são, inúmeras são as aflições do justo. Eles não viram que ele era o Messias. Realmente, isso para eles sobrepuja o sofrimento, sufoca, sobrepuja a ressurreição de Cristo. Então, as coisas que o mundo, que está acontecendo no mundo, não pode sobrepujar a ressurreição de Cristo. Está acontecendo isso? Vai passar. Se eles não se converterem, o justo juízo de Deus vai cair sobre eles. É isso que a gente tem que ter em mente. Se eles são assim, o texto tem várias passagens que vai dizer isso, continua imundo na imundície. Aqui, tem outra passagem que vai falar, aquele que não usou, que Deus não terá misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Quantas pessoas, esses homens têm misericórdia? Roubando salário de idoso. Você acha que Deus vai ter misericórdia de pessoa assim? A gente matando a sangue frio, tirando sangue de criança. Você acha que Deus vai ter misericórdia dessas pessoas? Se não tiveram misericórdia com essas pessoas, tampouco o Senhor terá misericórdia com eles. Deus não usará de misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Então, ora, verso 21, olha que interessante. Ora, nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. O coração deles estavam cheios de esperanças fracassadas, frustradas. Até esperava que fosse ele, né? Como o texto vai dizer, nós o ouvimos, nós o acompanhamos, nós vimos, nós atentamos aos seus ensinamentos, nós vimos os seus milagres, ele até falou que iria morrer mesmo, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu, nada sucedeu, nada ocorreu. Então terminou, acabou para nós. Agora é hora de voltar para Emaús, retornar para Emaús. A esperança se frustrou e vida que segue. É isso que eles estavam pensando. Muitos se encontram dessa mesma forma. O Senhor me abençoou no passado, agora é isso aqui mesmo e vou viver minha vida agora. Então agora, olhando outro aspecto, qual o resultado? Então nós vimos o aspecto de pessoas que não têm esperança, convicção na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver o outro lado da moeda. Tem o outro lado da moeda agora. Agora nós vamos ver o aspecto do qual o resultado, a consequência, o efeito que a ressurreição de Cristo gerou, produziu no coração e na vida desses dois homens. E se atente para isso, versos 26 a 28. Porventura, não convinha, não era necessário, mister que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando
por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Verso 31. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, o primeiro resultado: olhos abertos pela explicação das Escrituras. Olhos abertos, olhos descobertos pela exposição da Escritura. Esse é o primeiro resultado. Quando a Bíblia é aberta, quando ela é explicada, quando ela é interpretada verdadeiramente, fielmente, que nada foi por acaso, nada foi eventual, nada foi aleatório ali nos textos, nada foi por acidente, não foi por destino, que toda a maquinação do mal, elaborada, criada, orquestrada contra Jesus por Judas Iscariotes, pelo sinédrio judaico, pelos sumos sacerdotes, por Pilatos e sua covardia, pela crueldade, maldade dos soldados, pela crucificação, pela morte e sepultamento, nada disso era surpresa, destino, repentino, súbito. Tudo isso estava rigorosamente, preciosamente traçado, delineado, urdido pelos planos de Deus. Era necessário que acontecesse cada coisa, debaixo de cada detalhe que aconteceu. Quando as Escrituras foi aberta, quando ela foi explicada, interpretada fielmente, desde a lei, desde os profetas, desde os salmos, desde toda a Escritura, quando a palavra de Deus foi aberta diante deles, de súbito, de repente, de uma forma repentina, a luz raiou, o entendimento chegou, a verdade chega no coração deles, eles tiveram os olhos abertos. Quer ter o olho aberto? Vai ler as Escrituras, dedica nas Escrituras. Mas é muito tempo, 20 minutos, meia hora. Irmãos, é prazeroso. Tem dia que a minha esposa sabe, pode perguntar para ela. Tem dia que fica 5 horas lendo a Bíblia. É precioso. Deus abre o entendimento. Texto, meu Deus, o que é isso? Eu não observei isso. Deus dá isso. Isso eu falo de fato, irmãos. Para de buscar convicção de outras pessoas, outros livros. Debruce você nas Escrituras. Não busque o que outras pessoas absorveram nas Escrituras. Absorva você mesmo. Tem coisas preciosas na palavra de Deus. Tem ouro precioso. Você tem que se dedicar. Dedique-se inteiramente na leitura da palavra de Deus. O meu prazer, a minha satisfação, o meu gozo, a minha alegria está na tua lei. E meditar nela. Para você vencer o pecado, para você vencer o inimigo. Debruce nas Escrituras, o único meio de ter o olho aberto, de súbito, de repente, de você entender, meu Deus, era Jesus que estava falando comigo aqui. É quando você lê, meditar, e isso, atentar na sua mente, no seu coração. Não foi música, não foi unção no Espírito, não foi 21 dias de Daniel, não foi unção do riso, não foi nada de línguas, nada, foi somente a perfeita, boa, verdadeira, fiel explicação das Escrituras, da palavra de Deus. Abra os meus olhos para que eu contemple, admire, maravilhe as grandezas da tua lei. Salmo 119, verso 18. Se você não estudar, não ler, não interpretar a Bíblia, você será um cristão de olhos tapados, vedados, sem esperança, sem fé, tristes por qualquer bobagem, tolice que esse mundo tem a oferecer. Tudo que esse mundo tem a oferecer é lixo, e você vai se alegrar, vai criar esperança nisso, porque você não lê, não medita, não busca as Escrituras. É mais precioso do que qualquer livro, qualquer best-seller que esse mundo tem a oferecer. Leia as Escrituras, dedique-se a ela. Tem homens puritanos que leram a Bíblia mais de 100 vezes. Quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Mas quer procurar? Eu sei, irmãos, eu tenho vários livros muito bons lá. Mas pergunta, eu fico lendo a Bíblia, porque é precioso demais. Tem muita coisa. Quando você lê de novo, mais coisa aparece, preciosa. Deus se revela, o olho é aberto, Jesus está falando conosco através dela. Não precisa aprender de outra pessoa, sugar de outra pessoa. Não, pelo contrário, eu vou ler. E eu vou ler com outra pessoa, vou confirmar. Meu Deus, olha só, a mesma convicção que ele tem é o que eu aprendi aqui.
Tem coisa mais preciosa que disso. Vai olhar, mas não vai enxergar. Vai ouvir, mas não vai entender. Vai testemunhar as evidências, mas não vai crer. Porque você só conhece, só entende, só compreende, só pelas Escrituras. É pela pregação que vem a fé, Romanos 10, 17. A Bíblia precisa ser aberta, meditada, lida. Quer conhecer a Jesus? Examine, aprecie, estude as Escrituras. Você lembra lá? Jesus começou a instruir eles. Jesus começou a falar dele em toda a Escritura. Começou a falar dele. É assim, ó, meu filho, ó, aqui. Ele não falou assim: meu filho, tenha a obediência de Davi. Meu filho, seja forte como Salomão. Não é isso, pelo amor de Deus. Ele está mostrando desde Apocalipse que tem alguém que tem que ser revelado. Quer falar de José? Explica a forma de José. Um paralelo, um reflexo dessa pessoa, Jesus Cristo. Quer falar de Davi? O rei Davi foi forte em batalhas. Explica do reflexo que o Senhor foi vitorioso na batalha contra o pecado, contra a morte. Tudo isso tem que ter uma alusão, uma referência a Cristo. Não adianta ser obediente na palavra se não conhecer Cristo. Não adianta você querer orar, meditar, buscar, se você não conhecer a Cristo. Não tem sentido. Não tem sentido ter uma vida de obediência se não for revelado Cristo através da palavra nas nossas vidas. Falar de Cristo, só Cristo. É exatamente isso. É isso mesmo. É exatamente isso. O Evangelho que tem o poder. A pregação do Evangelho. O Evangelho é boas notícias, boas novas. Que notícia é essa? Jesus Cristo. É pela pregação que vem a fé. Então a Bíblia precisa ser meditada, apreciada, examinada. Quer ter mais luz, entendimento, discernimento na tua vida, saber o que é certo e o que é errado? Observe, explore, medite as Escrituras. Quer ter mais fé? Ouça, analise a palavra. Quer ser mais santo? A verdade santifica. João 17, Pai, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A palavra. A tua palavra é a verdade. Quer ser mais feliz? Considere as Escrituras. Ou seja, ou você abre a Bíblia, ou você medita na Bíblia, ou você estuda a sua Bíblia, ou você ouça a palavra de Deus, ou você vai ser vencido pela preocupação, pela tristeza, pela desesperança, pela ansiedade, pela incredulidade, continuando sendo cego, tapado, confiando nos seus sentidos, na sua agudez, achando que você é bom. Não vai vencer nada, não vai ter nada, vai torcer, você não vai sair nada, porque você não medita nas Escrituras. Tem o que oferecer, eu falei isso quarta-feira. Não quero saber o seu conselho, não quero saber se é bom, não quero saber se você ganhou isso e aquilo, eu quero saber o que tem de Deus na tua vida, o que tem de Deus de você. Não é um bom profissional, é Deus na tua vida. A hora que espremer você, eu quero ver, tem que ver o que vai sair. Preciosa conversa de ontem, falando de Deus, alguns momentos ali. É isso que a gente tem que ter mais isso. Eu vou falar isso posteriormente, já vou acabar rápido. Segundo ponto, versos 29 a 32. Mas eles o constrangeram, esses dois discípulos, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Primeiro ponto, olhos abertos pela explicação da palavra. Segundo, corações ardentes pela comunhão, unidade com Cristo. Eu te pergunto, você já experimentou, provou isso? Teu coração ardendo? Para ter o coração ardendo, você tem que estar lendo a palavra. Não nos ardia o coração quando eu cantava, quando eu dançava para Deus? Não. Não nos ardia o coração quando nos expunha e ensinava o quê? As Escrituras. O coração tem que arder. Você vai conhecer a Jesus Cristo quando você lê, meditar nas Escrituras. Já experimentou isso? O coração ardendo, flamejando, queimando na sua intimidade, no seu convívio com Deus, lendo, meditando, orando, e você vai entendendo, assimila tudo, compreende tudo, fica feliz, alegre. Eu estou sendo sincero, não é demagogia isso não, eu estou experimentando isso, é precioso. E é isso que eu quero, que você também experimente isso. Quando você vai ler, meu Deus, olha só isso aqui, Jesus. E você faz correlação, tem textos que você nem lembra e começa a vir na tua cabeça. Tem pessoa que você vai conversando e Deus te dá texto, é precioso.
É isso, já experimentou isso, compreender, ficar feliz, alegre, quer anunciar, falar para alguém com alegria, enfim. Se você ler outros livros, outras biografias, você não vai ter essa experiência. Você vai ler a experiência de outras pessoas, mas se você ler esse livro, as Escrituras, a Bíblia, o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te educar, o Senhor vai te orientar, o seu coração vai arder, o seu coração vai desejar, vai querer, você vai ficar mais feliz, mais satisfeito, porque foi o Filho de Deus que te ensinou, que te explicou, que te instruiu naquela passagem, naquele texto que você não entendia. O coração, consequentemente, vai pegando fogo, porque o Senhor está vivo, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é a sua esperança, Ele que está te instruindo, Ele que está te ensinando, Ele é a razão da sua vida. O coração começa a arder, queimar, há entusiasmo dentro de nós, uma chama dentro de nós vive, do Espírito sopra sobre nós, tira as cinzas do nosso coração, reacende as chamas, as brasas, e esse fogo começa a queimar, e a vida, a mente, o coração, a frieza, a dureza, a apatia espiritual vai saindo, vai caindo por terra, vai indo embora, vai sendo mitigada. Consequentemente, por esse ardor, esse desejo dentro do seu coração, vai refletir na tua vida prática. Como assim, Derek? Vir à casa de Deus, adorar a Deus, não vai ser um peso. A mensagem demorar não vai ser incômoda, desagradável, você vai ter prazer, você quer ficar mais, você quer ouvir mais a palavra de Deus. Desculpa, mas quantas pessoas não vê a hora de ir embora? Que isso? É a palavra de Deus, é Deus que está falando com a gente. Por quê? Porque ainda não tem esse ardor no coração. E é isso, por isso que eu estou falando, precisa ser revelado as Escrituras. O coração vai queimar, e vir à casa de Deus não vai ser um peso, um encargo. A mensagem demorar não vai ser um incômodo, não é desagradável. Adorar a Deus é com uma alegria, uma felicidade, um prazer. Orar a Deus é um deleite, um contentamento. Você tem que dialogar, o que falar com Deus. Andar com Jesus, caminhar com Jesus faz todo sentido, relevância para a tua vida. Quantas pessoas, quantos crentes hoje em dia estão como o povo, qual o profeta Malaquias vai mencionar, citar lá no capítulo 1, verso 13, ir à igreja é um peso, ir ao culto é um peso, é enfadonho, dá canseira, louvar a Deus é um sacrifício, ler a Bíblia dá sono, dá fadiga. Vai à igreja, escuta, e aquilo não toca, não preenche, não faz sentido no coração, não faz sentido nenhum para você, e você volta do mesmo jeito, da mesma maneira, esperando o próximo domingo, sem uma mudança, uma transformação, um ardor dentro do coração. Você precisa pedir a Deus que Ele aqueça, ferva o seu coração, que a verdade da ressurreição inflame, consuma a sua alma, para que você experimente, desfrute, usufrua do gozo, da intimidade com o Senhor Jesus Cristo, que é prazeroso demais. Terceiro ponto, versos 33 a 35. Terceiro e último. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora eles reconhecido pelo partir do pão. Então, primeiro, os olhos foram abertos pela explicação da palavra. Segundo, os corações começam a arder pela comunhão com Jesus Cristo. Terceiro, prontos, preparados para proclamar, anunciar a ressurreição desse Jesus Cristo. Eu conversei com algumas pessoas que nós estávamos reunidos na casa do Roberto ontem, e eu até comentei com o Roberto isso daí, achei interessante. Vocês notaram algo interessante aí, observaram algo aí? Eles estavam indo para Emaús, o dia estava terminando, era o ocaso, a noite estava chegando, ninguém caminhava de noite, era muito escuro, não tinha poste igual a gente tem aqui hoje. Eles disseram para Jesus, né? Eles não sabiam, na verdade, que era Jesus, né? Mas eles chamam esse estranho, porque para eles era um estranho. Ele chama esse estranho para eles: fica conosco. Ele faz um convite, eles fazem um convite para um estranho: fica conosco, já é tarde, é tardio, é hora de dormir, de descansar. A caminhada foi longa. Mas no momento em que os olhos deles abriram,
O coração começou a arder, a aquecer, foi exposto às Escrituras para ele. Eles não pensaram, não ponderaram se é tarde, se é noite, se é perigoso, se precisa descansar, se precisa deitar, se está cansado, se está com dor, se tem dor no pé. Imediatamente, de súbito, logo em seguida, no mesmo instante que eles ouviram a mensagem, que ardeu o coração deles, eles retornaram para Jerusalém. Olha que precioso isso, quando eu e você temos um encontro, uma revelação do Senhor Jesus Cristo vívido dentro dos nossos corações. Não tem cedo, não tem tarde, não tem dia, não tem noite, não tem lugar, não tem perigo. Você quer ir, você tem que ir, você precisa ir. Você tem que levar essa mensagem e entregar. Você não se contém, não se controla. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a pérola, Ele é o tesouro, Ele é a luz dos homens, Ele é a ressurreição e a vida, Ele venceu a morte. Eu tive um encontro com Ele, Ele falou comigo na sua palavra, Ele falou o meu coração, a explicação foi lúcida, perfeita. Reflita, pondere, até que ponto a ressurreição produz um impacto, uma influência na sua vida. Seus olhos foram abertos, seu coração arde, pega fogo pela vontade de Deus, ou já pegou só no passado. Seus pés estão preparados, velozes, aguçados, inquietos para levar essa mensagem. Como eu citei, Atos 4:22, nós não podemos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. Nós vivemos num mundo marcado pelo desespero, pela desesperança. As pessoas estão aflitas, confusas, confiam no que esse mundo tem a oferecer, põem fé em mudança de governo. E você e eu, nós encontramos a mensagem verdadeira, preciosa, e nós temos que ter esse mesmo sentido, referência que esses discípulos de Emaús tiveram. Trazer esperança, alento de vida, de salvação para essas pessoas. O que você vai fazer com essa mensagem? Você vai guardar para você somente? Use com sabedoria, use esse talento precioso, leve essa mensagem. Se os teus olhos foram abertos, se o teu coração está aquecido, se os teus pés estão caminhando de forma correta, abra a sua boca e anuncie para as pessoas: Ele vive. Ele vive. Fala isso para as pessoas, não se contenha. Revele isso através da tua vida. Só para terminar, olha só que interessante aí. E o Senhor, ele vai, verso 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, como foram por eles reconhecidos no partir do pão. O que acontece? Eles voltam imediatamente para Jerusalém, comunicam com os discípulos o que aconteceu, e a conversa deles era o que? Sobre a ressurreição de Cristo. Último ponto para encerrar, é isso que nós precisamos, irmãos. Quando a gente se reunir, vamos ter prazer, satisfação em falar da palavra de Deus. Um texto que Deus falou com você, um versículo, o que aconteceu no seu dia, os livramentos, conta isso, explica na hora de reunião. É isso que eles fizeram. Eles estavam expondo, falando: o Senhor apareceu a mim também, Ele falou comigo, Ele falou dessa forma comigo, olha só. Então explique, anuncie, fale isso para as outras pessoas, para os seus amigos e pessoas próximas a vocês, e principalmente nós juntos como igrejas. Amém, irmãos? Que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, que o nosso coração arda pela palavra, pela exposição das Escrituras, que o nosso coração arda pela comunhão com esse Jesus Cristo, e que nós venhamos a estar preparados para proclamar o Evangelho da paz. Amém? Vamos estar orando a Deus.